Você sabe como cuidar do seu bem-estar depois de uma traição? Sabe o que realmente ajuda o corpo e a mente a se reequilibrarem depois de um choque emocional tão profundo? Eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e neurocientista, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como reconstruir o seu equilíbrio físico e emocional depois de uma infidelidade, com base nas ideias do livro Superando a Infidelidade. Então esse é um dos temas mais importantes de todo o processo, porque não existe recuperação de casal, reconciliação ou superação sem cuidar daquilo que sustenta a mente, que é o bem-estar. Então, sem esse cuidado, o corpo entra em exaustão, a mente perde o foco e qualquer tentativa de diálogo vira mais uma fonte de desgaste. Então, antes de tentar resolver o relacionamento, é essencial entender como se cuidar de forma prática e inteligente. Então, a partir daqui, a gente vai percorrer juntos 3 frentes fundamentais do bem-estar, que é o cuidado emocional, o cuidado social e o cuidado físico. São essas 3 áreas que se entrelaçam e se fortalecem mutuamente, ou seja, quando uma melhora, as outras acompanham. Então vamos lá. Quando uma pessoa descobre uma traição, o impacto não é apenas emocional. O corpo entra em modo de sobrevivência. A cabeça gira sem parar, o coração acelera, o apetite muda, o sono some. Então, quem já viveu isso sabe que não se trata apenas de pensar demais. É o cérebro reagindo à perda de segurança. E o que acontece com o outro lado? O que acontece com quem traiu? Também adoece emocionalmente. O peso da culpa, da vergonha, o medo de perder tudo ou de não conseguir reparar o que foi feito, acaba trazendo essa carga de sentimentos negativos. Ou seja, o cuidado precisa acontecer dos 2 lados e o casal como um todo precisa aprender a se reequilibrar. Então a gente vai começar pela primeira frente, que é o cuidado emocional, tanto para quem foi alvo da traição, como também para quem traiu. Então essa é a base de tudo, esse cuidado emocional. Porque depois de uma infidelidade, as emoções oscilam o tempo todo. Raiva, tristeza, arrependimento, medo, alívio, confusão. É uma montanha-russa que desgasta os 2. E o primeiro passo é recuperar o mínimo de estabilidade para conseguir pensar e agir com clareza. Então a pessoa precisa primeiro resgatar o senso de direção. É importante ajudar quem está ferido a lembrar o que realmente quer construir daqui para frente. Então, se o objetivo for reconstruir o relacionamento, é preciso perceber que atacar, vigiar, reagir a cada lembrança só vai afastar ainda mais. Já se o objetivo for seguir sozinho, viver alimentando ódio e autodepreciação também não ajuda. Quando existe clareza sobre o que se quer, o comportamento começa a se alinhar com esse propósito. Por isso que o senso de direção é tão importante. E aqui vem um ponto central: prestar atenção no diálogo interno, porque muita gente fica presa em pensamentos autodestrutivos, dizendo para si mesma que foi idiota, que nada mais vai dar certo, que ninguém vai amar de novo. Então esses pensamentos são como repetições mentais que mantêm a dor viva. Então o desafio é ajudar a pessoa a substituir esses padrões de pensamento. Ao invés de repetir que tudo acabou, o ideal é que ela reconheça que é um momento difícil, mas é um momento temporário de transição. Então, ao invés de se enxergar como alguém fraco, deve lembrar que a confiança é uma virtude e que foi justamente essa capacidade de confiar que agora precisa ser reconstruída de forma mais consciente. Então, esse tipo de reeducação mental muda a química do cérebro e reduz o sofrimento ao longo do tempo, porque gera uma reorganização entre os neurônios do cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. E essa reorganização é o que ajuda a ajustar esses padrões de pensamento, certo?
Outro ponto que é importante é ensinar a lidar com os picos de emoção. Então, esses momentos em que o corpo reage como se tudo tivesse acontecendo de novo, são conhecidos como flashbacks emocionais. Então, basta um som, um cheiro, uma lembrança para que a dor volte com força. E o erro mais comum é tentar lutar contra essas reações, porque quanto mais a pessoa resiste, mais a emoção cresce. O caminho aqui é justamente o contrário, é reconhecer o que está acontecendo, respirar fundo e esperar o corpo se acalmar. A emoção é como uma onda, ela sobe, atinge o pico e, se não for alimentada, ela diminui naturalmente. Então esse é o tipo de ferramenta que você pode justamente adotar para não se tornar refém das próprias reações, certo? Quem traiu também precisa aprender a lidar com as emoções, porque o sentimento de culpa, vergonha, arrependimento pode ser tão intenso que gera paralisia. Então, alguns tentam compensar sendo prestativos demais, outros fogem do assunto e se fecham completamente. Mas a verdadeira forma de se cuidar é diferente. É reconhecer o erro, mas transformar o arrependimento em aprendizado e mudança principalmente. Então, não é preciso se punir para se responsabilizar. É preciso amadurecer a partir da dor. Então, nessa fase, também é essencial incluir pausas conscientes, que é o que vai ajudar a observar esse componente emocional. Ninguém consegue se reconstruir emocionalmente vivendo em alerta o tempo todo. Então essas pausas são pequenos intervalos de autocuidado. Um banho demorado, uma caminhada, ouvir uma música, cozinhar algo simples. São essas práticas que ajudam o corpo a entender que o perigo acabou. E isso reduz os níveis de estresse. Só que assim, cuidar das emoções não é só lidar com o que dói, é também reintroduzir o prazer. Então, quando a pessoa deixa de buscar experiências positivas diante de uma traição, o cérebro se acostuma ao sofrimento. Por isso, mesmo sem vontade, é importante fazer coisas que tragam leveza. Ver um filme, sair para tomar um café, fazer algo manual, conversar com alguém tranquilo. São essas pequenas doses de prazer que criam um novo ciclo emocional, em que o corpo e a mente voltam a lembrar o que é se sentir bem, certo? Então esse é o pilar, é o eixo do cuidado emocional, que é um primeiro passo para cuidar do bem-estar após uma traição, tanto quem foi alvo da traição quanto quem traiu. Um segundo eixo é o cuidado social. Então vamos lá, a gente já aprendeu como cuidar do emocional. Coloquem em prática, anotem, prestem atenção e exercitem, que isso vai fazer toda a diferença. Um segundo eixo é o cuidado social. Depois de uma traição, é comum o isolamento. A vergonha, medo de julgamento, cansaço emocional fazem a pessoa se fechar. Mas quanto mais ela se isola, mais o sofrimento se intensifica. Então as relações humanas são dos principais fatores de proteção emocional e social. Aqui, o ideal é selecionar com cuidado as pessoas com quem você vai compartilhar o que está acontecendo. Não é preciso expor tudo para todo mundo. A gente viu num vídeo anterior que isso inclusive pode atrapalhar todo o processo. O apoio certo vem justamente de quem consegue ouvir sem transformar o problema em drama, sem alimentar raiva e sem julgar. Então a orientação prática é escolher uma ou duas pessoas de confiança, definir o tipo de ajuda esperada e evitar repetir a mesma conversa em diferentes círculos. E quem não tiver um apoio emocional imediato, pode buscar atividades neutras, um curso, uma academia, uma comunidade, um grupo de interesse. Então são esses espaços que devolvem o senso de pertencimento e ajudam a reconstruir a normalidade. Isso faz parte do cuidado social.
Pratiquem, exercitem, coloquem isso na rotina após um episódio de traição, porque vai ajudar bastante. Por fim, a gente chega no terceiro eixo, que é o cuidado físico, porque o corpo ele é o reflexo direto das nossas emoções. Então, quando a pessoa está em sofrimento, o sono, o apetite e a energia mudam. Cuidar do corpo é também cuidar da mente. Isso é batido, a gente sabe disso. Então, aqui, o sono é o primeiro pilar, porque a falta de sono aumenta o sofrimento e reduz também a tolerância emocional. Por isso que é tão importante manter horários regulares de sono, evitar café e álcool à noite, diminuir o uso de telas e também modular o ambiente, criar um ambiente de descanso para ajudar o corpo a relaxar, para sinalizar ao corpo que ali é o momento de descanso. Então, quando o sono não vem, é melhor levantar e tentar fazer algo tranquilo. Ler, respirar, alongar e não ficar forçando o descanso. Então você deixa que ele chegue, você tenta modular o ambiente para ajudar o seu organismo a entender que chegou a hora. E se o problema persistir, tem que buscar ajuda médica, porque isso é um ato de cuidado e não um sinal de fraqueza. Outro ponto, depois do sono, que faz parte desse eixo do cuidado físico, é a alimentação. Então, durante períodos de estresse, muita gente perde o apetite ou desconta a ansiedade na comida. Então, nenhum desses extremos é saudável. O ideal é manter uma alimentação simples, regular e nutritiva, com refeições leves que sustentem a energia ao longo do dia. O corpo precisa de combustível para se autorregular emocionalmente. E o movimento físico é um dos tratamentos mais eficazes também. Então, cuidou do sono, cuidou da alimentação, tem também que cuidar da atividade física, porque exercício nesses momentos não é só sobre estética, é sobre também regulação emocional. O corpo libera substâncias que reduzem a ansiedade e aumentam a sensação de bem-estar. Então, nessa etapa, o nosso objetivo é justamente promover um aumento desse bem-estar. Então, você não precisa de intensidade no exercício físico, você precisa de constância. Caminhar, pedalar, nadar, alongar, dançar, nem que seja por 15 ou 20 minutos, já ajuda o cérebro a liberar essas substâncias e a se reorganizar. O importante é transformar esse movimento em hábito. Além disso, para a gente ir finalizando, é importante cuidar da saúde no geral. Marcar exames, retomar consultas, reduzir consumo de álcool, cigarro e estimulantes. São essas pequenas atitudes que vão devolvendo ao corpo a sensação de controle. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas também não pode parar tudo. Então, para o bem-estar retornar, precisa sim se engajar nesses eixos de cuidado emocional, social e físico. Certo? Outra coisa. É importante lembrar que nem sempre é possível enfrentar tudo sozinho. Então, quando a dor se torna muito intensa, quando o sono e o apetite desaparecem, quando a raiva ou a culpa tomam conta do dia a dia, é o momento de buscar ajuda profissional. A terapia individual pode ajudar a organizar as emoções e a terapia de casal pode restabelecer o diálogo e, se necessário, também um acompanhamento médico para oferecer suporte adicional. Então, buscar ajuda é uma forma de cuidar de si, não um sinal de fraqueza, seja terapia individual, de casal ou acompanhamento médico. Certo? Porque cuidar do bem-estar depois de uma traição é um compromisso com a própria sobrevivência emocional. Mesmo que o teu corpo esteja querendo ir na contramão de todo esse cuidado, mas é importante que você se engaje em pequenas atitudes para sair desse lugar de sofrimento. A cura não acontece de uma vez, ela é construída a partir de pequenas escolhas diárias. Cada noite de sono bem dormida, cada refeição equilibrada, cada conversa saudável e também cada pequeno gesto de autocuidado são formas de dizer ao corpo e à mente
que você está retomando o controle. E o tempo, ele também ajuda, mas o que realmente transforma é o que se faz enquanto o tempo passa. Então não deixe na conta do tempo para ele curar tudo sozinho. Você precisa agir agora. E é isso que define quem apenas sobrevive a uma traição e quem realmente se reconstrói. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo.